A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, amigos e amigas, semana seja abençoada. Eu sou o pastor Danilo Queiroz, diretor estadual da Comunidade Cristã Paz e Vida, abençoando você, iniciando essa programação e dizendo para você que o céu pode ajudar. Avisando a vocês de Manaus que todos os dias a sede estadual da Paz e Vida está de portas abertas durante o dia, à noite, para abençoar a sua vida. Avenida Constantino Neri, 3.400, bem no coração de Manaus. Agora, dentro da programação de hoje, nós vamos ouvir uma ilustração do Reino de Deus e, na sequência, a nossa mensagem de paz e vida. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Pobre daquele missionário. Já fazia 1 ano que estava na Arábia Saudita e não tinha conseguido ganhar uma única alma para Jesus. Ele viu quantos muçulmanos são preconceituosos. Percebeu até o ódio que os islamitas lhe dedicavam. Era sempre mal recebido. Ninguém queria ouvir falar de Cristo. Todos só queriam Maomé. E aquele missionário americano se atormentava pensando: o que eu vim fazer na Arábia Saudita? Acho que Deus não me mandou aqui, eu vim por minha conta, 1 ano e não consegui ganhar uma única alma. Aliás, os árabes sequer lhe atendiam. Ele havia sido ameaçado de prisão, porque ali não é permitido evangelizar. Mas ele insistia e continuava caminhando debaixo daquele sol, tentando a atenção de algum árabe. Queria falar de Cristo, mas tão logo ele mencionava o nome de Jesus, pronto, lhe viravam as costas. Alguns gritavam, xingavam, ameaçavam. Não dava certo. Mas ele resolveu então bater a porta de uma casa. E um árabe que saiu dali de dentro, assim meio apavorado, disse: entre, doutor, entre, doutor. E ele estranhou aquilo e entrou. E foi levado até o quarto, onde tinha um rapaz muito magro e doente, muito fraco mesmo. E o dono da casa lhe disse: vamos, doutor, cure o meu filho está morrendo. E quando ele foi dizer que não era médico, palmas foram batidas do lado de fora da casa. E o dono da casa correu para atender, e aí sim, era o médico. O médico estava ali. Ué, o senhor é o médico? Entre rápido, doutor. E o médico entrou. E o missionário ficou ali sem graça, acompanhando aquele quadro. Não disse quem ele era, mas já que estava ali dentro da casa, continuou. E ficou observando enquanto o médico examinava o doente. E o médico disse: esse jovem precisa imediatamente de uma transfusão de sangue, porque senão ele vai morrer. Eu tenho algumas coisas aqui na minha valise. Consigo até fazer a transfusão, mas tem que ser já. Alguém poderia doar o sangue? E o dono da casa disse: mas doutor, eu sou um homem forte. Meus outros filhos também têm saúde. Se nós doarmos o sangue,
para esse filho fraco e doente, nós também ficaremos fracos e doentes. Não, a porção dele é essa. Se ele é assim fraco, é porque Alá quis que ele fosse assim fraco. E se Alá quer levá-lo, que o leve. E o médico disse: mas nós podemos salvá-lo com uma simples transfusão de sangue. Não há ninguém nesta família que poderia doar o sangue para este moço não morrer? E o dono da casa e os filhos disseram: não, o sangue é nosso. Como daremos algo que temos de Alá? E se Alá nos fez fortes e a ele fez fraco, é porque assim tem que ser. Que morra então. Foi quando o missionário, que ainda não havia dito que era missionário, disse: doutor, o meu sangue é O positivo. Ou seja, eu sou o doador universal. Será que eu posso doar o sangue para este moço? E o médico disse: lógico que pode. Vamos iniciar a transfusão. E foi feita a transfusão de sangue daquele missionário americano para o jovem árabe que estava morrendo. E a vida daquele moço foi salva pelo sangue do missionário americano. E ele saiu da casa e continuou ali na Arábia Saudita, em Meca. Continuou evangelizando, mas não conseguia ganhar uma única alma. Foi quando, de repente, um homem apareceu diante dele, acompanhado de todos os familiares, e se inclinaram diante do missionário americano e disseram: nós lhe prestamos reverência. Por quê? Disse o missionário americano. E por favor, levantem-se. Eu sou homem como vocês. Não, não, disse o homem árabe. Você não é homem como nós. Há algo diferente em você. Aqui está o meu filho que ia morrer. Ei-lo também forte como nós. Ei-lo aqui curado e saudável. Não, não, ele teria morrido se você não tivesse doado o seu próprio sangue. Você não é homem como nós, você é diferente. O teu sangue salvou a vida do nosso filho. Nós não estávamos dispostos a dar o nosso próprio sangue ao nosso parente. E você, nem sendo árabe, nem sendo muçulmano, nem sendo nosso parente, não tendo obrigação nenhuma, nem conhecendo o meu filho, doou o seu sangue para salvar o meu filho. Diga-nos, por que você fez isso? E aí foi um prato cheio para o missionário americano. Aí foi fácil demais. Aí foi mamão com açúcar. Aí foi mel no leite. O missionário começou a falar de Jesus Cristo e começou a dizer: ouça, alguém sim, que não é homem como eu, que não é homem como vocês, alguém diferente de todos nós, veio um dia aqui na terra e, sem nos conhecer, doou o seu sangue universal para salvar toda a humanidade. Nós não merecíamos e nem o conhecíamos, mas ele, por amor, doou seu sangue para salvar a cada um de nós, e o seu nome é Jesus Cristo. Se eu fiz o que fiz, foi imitando o meu Senhor Jesus, porque ele também não me conhecia e deu todo o seu sangue na cruz do Calvário. Ele fez mais do que eu, porque eu dei ali 2-3 litros de sangue para o seu filho, mas o Senhor Jesus, ele deu todo o seu sangue na cruz do Calvário. Até a última gota ele derramou para que eu, você e todos nós fôssemos salvos, e não salvos apenas aqui na terra, neste corpo fraco que um dia vai morrer, mas ele salvou a nossa alma, dando seu sangue precioso. Ele sim é diferente. Se vocês querem se ajoelhar diante de alguém, então se prostrem diante do único Salvador, o meu Senhor Jesus Cristo. Quando
do missionário americano falou mais ou menos estas palavras. Todos se ajoelharam ali e disseram: nós queremos Jesus, nós queremos o Salvador, nós queremos o sangue de Jesus. E foi assim que aquele missionário americano, depois de um ano de fracassos, ganhou uma família e uma parentela e muitas outras pessoas conhecidas para o Senhor Jesus, porque ele resolveu viver aquilo que o próprio Senhor Jesus fez e foi capaz de morrer para salvar a humanidade. Você está ouvindo isso? Jesus é a pessoa diferente de todos os que estão na face da terra. Sem que você o conhecesse, sem que você pedisse, ele veio e doou todo o seu sangue precioso até a última gota, se esvaziou completamente para que você fosse salvo. Você quer este Salvador? Você quer o sangue de Jesus? Então, onde você está, se prostre diante dele pela fé. Ele disse: Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, pela fé em espírito, se prostre diante de Jesus e o receba agora, abrindo a tua boca e dizendo: a partir de hoje, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou todo o seu sangue para me salvar, a partir de hoje, Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/João Ribe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é missionário. A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Mateus capítulo 10, versículo 39, diz assim: Jesus falando, preste atenção. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu vou ler outra vez o que Jesus está dizendo. Preste atenção, porque o que ele ensinou nunca foi ensinado por ninguém. Ele sabe de tudo. Porque ele é o alfa e o ômega, é o próprio alfabeto completo, ele é a palavra de Deus. E os segredos que ele revela são da maior importância. Então vou ler de novo. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém, igreja? Agora eu leio
E toda a igreja repete em seguida, vamos lá. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro, a Vila da Penha, já deu para o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, abra a boca e glorifique ao Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude e dá glória, glória, glória a Deus. Isso, aplaude, glorifica e aplaude. Vai por tua conta, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Aplaude e dá glória, glória, glória. Quem estiver ouvindo pela rádio também glorifique a Deus. Vamos levantar um grande louvor agora em todo o Brasil. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, não apenas aqui na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil agora, milhares e milhares estão te aplaudindo e te glorificando. Um grande louvor está subindo até o céu. Recebe, Senhor, agora, e onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua virtude, derrame a tua graça, derrame a tua bênção, derrame o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Essas pessoas que vieram à igreja hoje não vieram para ouvir a voz do homem, vieram para ouvir a tua palavra. As pessoas que ligaram o rádio não querem ouvir um homem, querem ouvir o Senhor falar. Então vem agora, Pai, com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador, tome os lábios do pregador. Fale agora, Senhor, com cada vida, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor? Coisa gostosa. Você já reparou que quando a gente glorifica, a gente sente mais a presença de Deus? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O que você está sentindo é a presença do Espírito Santo. Quem sentiu essa coisa boa? É porque o Espírito de Deus não apenas está sobre ti, mas Ele está dentro de ti. Deus é presente na tua vida, por isso que você está sentindo essa alegria no teu coração. Quem tiver lugar, senta, por favor. Eu quero falar com você sobre os paradoxos do Senhor Jesus. Palavra complicada, mas é a única que existe no dicionário para explicar os conceitos contrários que Jesus Cristo proferiu, ferindo o conceito popular, dizendo coisas que contrariam completamente aquilo que a maioria das pessoas pensam. E uma dessas coisas que Jesus disse, nós acabamos de ler, que é sem dúvida nenhuma um dos maiores paradoxos que Jesus Cristo proferiu. Porque, veja só, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Jesus está querendo dizer é não apenas com aquela pessoa que morre por causa do Evangelho ou por causa do nome de Cristo, mas a pessoa que morre para o mundo, está compreendendo? Você perder a sua vida neste mundo, no sentido de morrer para as coisas do mundo. Perder a tua vida aqui, neste caso, não é morrer torturado por amor do Evangelho ou por amor de Cristo, ainda que isso aconteça em várias partes do mundo e até no Brasil, mas ele está falando nesse conceito de que nós temos que viver neste mundo como se não estivéssemos mais neste mundo.
E a pessoa que quer viver neste mundo, usufruindo deste mundo, está ganhando a sua vida, aparentemente ganhando a sua vida, mas na verdade está perdendo. E a pessoa que aparentemente está perdendo a sua vida, na verdade está ganhando. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi judeu de nascimento, circuncidado aos 8 dias de idade, guardador da lei e zeloso, irrepreensível como judeu. No dia em que ele teve o encontro verdadeiro com Jesus, ele resolveu reputar tudo aquilo que ele tinha como se fosse perda. Todo o seu passado, cultura, história, relacionamentos, não apenas familiares, mas inclusive sociais e religiosos. Ele abriu mão de tudo, perdeu tudo, porque ele dizia: me importa ganhar a Cristo. E o paradoxo que estava também na vida de Paulo era este: morrer para mim é viver, perder para mim é ganho. Então o Senhor Jesus está se referindo a esse tipo de perda, quando a pessoa voluntariamente, por amor a Cristo, começa a abrir mão neste mundo de coisas que antigamente tinham muito valor, mas que agora na sua nova vida, só uma coisa importa, que é agradar a Deus. E as pessoas de fora que vêm, imaginam até que a pessoa enlouqueceu, que ela perdeu o juízo. E o Senhor Jesus proferiu vários paradoxos, vários conceitos contrários àquilo que as pessoas pensam aí no mundo. E ele disse: se vocês souberem dessas coisas, e se vocês fizerem assim, bem-aventurados sereis. Então vamos ver que Jesus não estava apenas proferindo conceitos contrários a tudo que a humanidade pensa ou vive, mas ele mesmo viveu esses paradoxos. Eu quero que você leia comigo no Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 12. Olha só Jesus vivendo um paradoxo que ele ensinou aos discípulos. Está escrito assim: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, coisa ilógica, contrária a qualquer norma de etiqueta, conduta, norma social, conceito social, o mestre e senhor, fazendo o trabalho de um escravo e lavando os pés dos criados, ele diz: se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 17: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém, igreja? Então ele estava fazendo algo que a princípio os discípulos não compreenderam, a ponto até de Pedro dizer: o Senhor nunca vai me lavar o pé, jamais. Porque o que o Senhor Jesus veio implantar neste mundo, e que as pessoas rejeitaram, porque parece absurdo, na verdade Ele quer que você, como filho do reino, como filha do reino, viva nesta vida. Não como uma teoria que você sabe. Ele está dizendo: se você sabe estas coisas, você vai ser bem-aventurado se você as fizer. Não adianta apenas saber, conhecer, porque Jesus pregou, mas ele viveu o paradoxo. Tudo que contrariava o senso comum, ele viveu. Então, vamos ver alguns paradoxos do Senhor Jesus aqui no Evangelho, não todos, porque são muitos, mas nós vamos ver os principais.
E são esses paradoxos, essas aparentes contradições, que justamente regulam a nossa vida com relação a Deus, com relação à igreja, com relação aos ímpios e com relação a nós mesmos. Nós temos que saber e viver, porque senão não haverá bem-aventurança. Sobre, por exemplo, essa tendência do ser humano de querer prestígio, querer fama, querer glória, essa necessidade que o ser humano sente de ser importante, de ser melhor do que os outros. Isso está no ser humano. É uma ideia comum. Os publicitários, quando fazem propaganda na televisão, ou em revistas, ou em qualquer veículo de comunicação, usam até a ideia da inveja, para que você, possuindo aquele carro, seus vizinhos fiquem com inveja de você. E quando a publicidade usa esse artifício, vai direto ao coração humano, que tem essa necessidade, esse ego insatisfeito o tempo todo de ser importante. Então, veja que o nosso relacionamento aqui no mundo, esse prestígio que o mundo busca, conosco tem que ser diferente. Evangelho de Lucas, capítulo 22. E eu vou ler vários versículos agora, quero que você tenha rapidez para acompanhar comigo. Versículo 24. Está escrito assim: e houve também entre eles contenda, olha só, briga, discussão, desentendimento. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios, isto é, as pessoas do mundo, dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Olha a colocação do Senhor Jesus: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Esse paradoxo que arrepia a humanidade, Jesus viveu naquela noite em que lavou os pés dos discípulos. Versículo 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Olha a bem-aventurança agora, preste atenção. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Há uma bem-aventurança em você desejar a partir de agora não ser o maior, mas ser o menor. Não ser quem dá ordem, mas quem obedece às ordens. Há uma bem-aventurança de você não querer mandar nas coisas, e sim obedecer, ao invés de ser servido, servir. E Jesus Cristo nos deu o exemplo. Ele ensinou também um paradoxo com relação à oração que você faz a Deus, a tua postura diante de Deus. Porque não há dúvida nenhuma que na cabeça das pessoas do mundo, a pessoa que se sente boa, justa, se recomende para Deus. E Jesus Cristo disse que não é assim. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Acompanhe que eu apenas vou ler. E Jesus disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, disse Jesus, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Olha o paradoxo, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O ser humano gosta de elogio. Aliás, o mundo é governado assim. E geralmente sobe na vida quem mais é bajulador e adulador. E já foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas que trabalham em empresas e também na política e também no governo, perguntando: você se considera uma pessoa bajuladora? Você acha que isso ajuda a subir na vida? Aí a maior parte das pessoas disseram: ah, é muito bom, ajuda sim. Quando você elogia o chefe, o encarregado, o supervisor, o patrão, fica mais fácil subir na vida. Aí a mesma pesquisa foi perguntar para os patrões se eles gostavam de elogio. E eles valorizavam os funcionários que mais bajulavam, os funcionários que mais adulavam. Jesus Cristo está justamente propondo o contrário. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. No nosso relacionamento com os homens, Jesus Cristo ensinou também esse mesmo conceito, aqui no capítulo 14 de Lucas, no versículo 7. Acompanhe, porque esse tem que ser o teu estilo de vida. É assim que você tem que viver. Você tem que viver os paradoxos do Senhor Jesus, os conceitos contrários que Ele ensinou nesse mundo louco que nós vivemos. Olha o que Ele disse, versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A pessoa não ficar procurando posições ou colocações, parecendo aquele papagaio de pirata, não é? Que fica no ombro para aparecer. Às vezes eu vejo um político importante dando uma entrevista na televisão e todos os outros candidatos do lado dele para aparecer na TV. Aquela ânsia de aparecer. E um se julgando mais importante que o outro. Não, eu sou mais importante, eu vou ficar aqui ao lado do governador, ao lado do candidato. Olha só, Jesus Cristo ensinando tudo diferente. E uma coisa que Ele ensinou também foi o nosso relacionamento com pessoas ricas e pobres. Porque no mundo se dá mais prestígio e atenção aos ricos, mais honra aos ricos, mais destaque aos ricos. E Jesus Cristo, aqui mesmo, em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 12, ensina o seguinte: e dizia também ao que o tinha convidado:
O camarada estava fazendo um banquete lá com as pessoas mais importantes do lugar. E Jesus Cristo falou para ele, para o dono da festa, para aquele que o tinha convidado: olha, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Você já viu alguma socialite convidar para sua festa, seja para o Réveillon, ou para o Natal, ou para o aniversário? Você já viu alguma pessoa importante da alta sociedade encher a casa de mendigos, aleijados e cegos e pobres e favelados e falar: essa festa é para vocês? Que nada, eles põem segurança no portão. Não é assim? No mundo é assim, mas entre nós não. São os paradoxos de Jesus. O que para a gente contraria toda ideia, inclusive em uso no mundo atualmente. E nós, quando estamos na igreja, fazendo alguma coisa, o pastor me mandou evangelizar lá na praça. Eu fui distribuir 3.000 folhetos. O pastor deve estar bem contente comigo e Jesus também. Ou qualquer outro trabalho. O pastor me pediu para passar uma vassoura lá, eu já passei. O pastor me pediu para catar aquele papel de bala que a criança jogou, eu já peguei. Eu sou um bom servo. Tudo que me mandam fazer eu obedeço. Veja a ideia que Jesus Cristo introduziu a respeito do nosso serviço na casa do Senhor e no reino de Deus. Lucas 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus Cristo acaba com a gente com a maior categoria, não é? Quando eu começo a pensar: puxa vida, sexta-feira preguei em tal lugar, sábado preguei em outra cidade, domingo preguei em outro estado. Ah, como eu sou trabalhador. Jesus fala: você é um inútil. Eu falo: sou mesmo. Porque só tem valor o que nós fazemos além daquilo que foi mandado. Em qualquer empresa do mundo, em qualquer lugar, quem obedece ordens e faz exatamente o que foi mandado é digno de elogios e de reconhecimentos. Mas no reino de Deus, Jesus Cristo disse: não, é um servo inútil, só presta para fazer o que foi mandado. Se você não der uma ordem para ele, ele não faz nada. Se você mandar, ele faz. Jesus Cristo, ele quer servos que façam sem que ele mande e que obedeçam sem que haja alguém ali em cima controlando. E mesmo em particular a pessoa continue fazendo aquilo e indo além do que foi mandado. Até sobre o nosso relacionamento com as pessoas não cristãs e com os ímpios do mundo, Jesus colocou vários paradoxos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa.
E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus Cristo quer regular o teu relacionamento com as pessoas daí de fora, não pelas ideias que elas fazem, mas por aquilo que Ele está dizendo sobre a tua vida aqui neste mundo, a tua própria vida, como se comportar neste mundo, já que você não é mais do mundo. Aqui mesmo no capítulo 6, vamos ler, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 25. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, as pessoas do mundo procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O mundo ensina tudo ao contrário, e nós também somos educados a pensar diferente do que Jesus pensa. As ideias que nós fazemos a respeito da vida do mundo e de possuir as coisas, de ter as coisas, é totalmente contrária ao que Jesus Cristo determinou. Na verdade, Ele é que veio com um conceito contrário, que diz: vocês serão bem-aventurados se souberem essas coisas e se fizerem assim. Veja comigo no capítulo 6 de Mateus ainda, versículo 19. Jesus Cristo deixa a gente louco, sabia? Ele enlouquece a gente. Olha o que ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Puxa, no tempo de Jesus já tinha ladrão, agora nós temos ladrões demais. Então essa palavra vale mais ainda, você concorda? Porque nunca se roubou tanto, nunca se avançou tanto sobre aquilo que é dos outros, seja no governo, seja na vida empresarial. É empregado dando desfalque em banco, em empresas, no patrão. Você está com o teu carro, com uma motocicleta, num farol, e aparece alguém com um revólver na tua cara para tirar o que você tem, até a tua vida. Olha o que Jesus está dizendo: veja se vale a pena juntar coisas neste mundo, principalmente nessa época que nós estamos atravessando. Não ajunteis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Na época de Jesus era um ou outro ladrãozinho. Agora não. Agora, se você, dependendo da rua em que entra e do horário em que está andando, você já sabe como que é a situação. Ninguém mais tem sossego, nem de dia nem de noite. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. A traça diminuiu, a ferrugem inventaram produtos químicos aí para combater, mas a ladroagem nunca se multiplicou tanto. E onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Não juntar na terra e juntar no céu, como Jesus? Como que isso é possível? É como ele disse para aquele jovem rico: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: eu te amo muito. Faz o seguinte, pega, vende tudo quanto tens, distribui entre os necessitados, e depois vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. E ele se retirou muito triste, porque possuía muitas coisas. Quando você passa a viver no mundo, não segundo os padrões do mundo, mas segundo esses paradoxos aqui de Jesus, então você começa a se tornar bem-aventurado. Ele começa a fazer algo na tua vida, e lá no céu você começa a possuir as coisas. Quanto mais você se nega neste mundo, quanto mais você renuncia neste mundo, quanto mais você entrega neste mundo, mais vai sendo acrescentado e mais você vai possuindo ali na glória. Sobre ter as coisas, porque não é proibido ter. Você ter as coisas não é proibido. Aliás, Deus quer pessoas neste mundo que sejam mordomos fiéis, que administrem os tesouros do reino e que vivam em função do reino. Mas pessoas que ele vai enriquecer, como José no Egito, pessoas que ele vai enriquecer como Daniel na Babilônia, pessoas que ele vai enriquecer como Abraão, Isaac e Jacó, pessoas para quem ele vai dar com um propósito neste mundo. Não é proibido você ter, mas as coisas não podem te possuir. Essa é a diferença. Todos aqueles que não querem possuir, que não se deixam possuir por nada, esses são justamente os que terão mais. Justamente aqueles que não dão valor nenhum para o dinheiro. Justamente aqueles que não têm qualquer ambição e colocam o reino de Deus em primeiro lugar, são justamente esses que terão mais. É ao contrário, entenda esse paradoxo. O mundo ensina você que você tem que guardar e possuir cada vez mais, acumular muito. E Jesus Cristo, ele diz que não, melhor coisa é dar do que receber. Ele começa a contrariar a ideia que a pessoa faz de posse. E quando a pessoa compreende e passa a viver segundo o conceito que Jesus colocou, que é contrário ao conceito do mundo, então ela passa a possuir as coisas verdadeiramente. Quero que você leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. São essas coisas que deixam muitos completamente pirados. Olha o que Jesus falou. Olha o paradoxo. Olha que conceito contrário. Olha o que ele disse aqui. Vê se isso entra na tua cabeça. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Jesus Cristo chegou a falar, inclusive dentro da igreja, sobre o que uma pessoa pensa como valor de oferta e aquilo que ele considera como valor de uma oferta. E você vai perceber que, mais uma vez, Jesus Cristo está contrariando aquilo que a maioria pensa. Veja comigo
Marcos capítulo 12, versículo 41. Está escrito assim: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O tesoureiro lá do templo estava todo contente, porque os ricos de Jerusalém estavam colocando muito dinheiro de oferta ali na arca. E Jesus Cristo disse que aquela viúva deu mais do que todos reunidos, porque ele viu que aqueles que estavam davam do que sobejava, davam do que era resto, davam do que não fazia falta, davam daquilo que sobrava. Mas aquela mulher não, ela pegou tudo o que tinha. E foi a única pessoa a fazer uma oferta de verdade ali. Não é terrível você saber dessas coisas? E a gente chegar à conclusão que nós estamos vivendo muito, muito diferente de todos os conceitos que Jesus Cristo estabeleceu. Porque você analisando só esses até agora, você já começa a ficar preocupado. Agora, veja o que Jesus Cristo disse sobre o que significa alguém viver neste mundo em função do reino, fazendo aquilo que ele disse, que ele falou: na verdade eu vos digo que quem não renuncia a tudo quanto tem não é digno de mim. Veja, ele disse: isso é uma bem-aventurança. Leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Olha só: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas Jesus, eu quero te servir, eu quero te seguir. E ele vai olhar para esse pequeno aspecto da tua vida e que vai te caracterizar ou descaracterizar você como discípulo. Basta tão somente ele contemplar esse pequeno aspecto e ele vai chegar à conclusão se você é discípulo ou não. E ele garante: não pode ser o meu discípulo. Se não houver renúncia, não pode ser o meu discípulo. Por isso que ele falou: quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas quem acha a sua vida, perdê-la-á. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Uma mulher tinha uma irmã e elas desde pequenininhas tinham um sonho: trabalhar na obra de Deus. Elas queriam ser missionárias. As duas cresceram sonhando com os campos no mundo, pensando assim: quando nós crescermos, iremos partir para a obra missionária. Era o sonho de menina. E ela e a irmã cresceram com esse pensamento. Quando elas se tornaram moças, continuavam alimentando esse desejo: trabalhar no campo missionário, fazer a obra de Deus, largar tudo e fazer a obra de Deus. E elas começaram a trabalhar com o propósito de juntar dinheiro para se dedicar à obra de Deus. E as duas arrumaram empregos e tinham esse propósito: quando nós tivermos juntado aquilo que for suficiente, nós vamos deixar tudo e com o nosso pé de meia
cada uma de nós vai correr o campo missionário, vamos pregar no mundo todo. E uma delas, quando achou que já tinha bastante dinheiro, e o desejo de trabalhar na obra era tão grande, ela pediu a conta do serviço, saiu dos Estados Unidos e veio ser missionária na América do Sul. Aquela mulher, aquela irmã, que trabalhava numa outra empresa, pensou assim: mas é muito arriscado esse negócio. A obra é muito arriscada e muito perigosa. Ir para um país estrangeiro, sem dominar totalmente o idioma, sem conhecer profundamente os costumes locais, é muito arriscado, e eu prefiro ir quando eu tiver mais recursos. E ela disse para a irmã: irmã, vai você agora, eu vou trabalhar mais um pouco, vou juntar mais dinheiro, e quando eu tiver bastante, aí eu irei. E elas se despediram no porto, foi aquela choradeira, mas uma veio para a América do Sul. E a outra continuou trabalhando nos Estados Unidos, querendo juntar mais, ganhar mais, fazer um pé de meia maior. E a que tinha vindo para a América do Sul mandava cartas: e aí, mana, quando é que você vem? E aí, minha irmã, quando é que você vem? Aguarde, estou ganhando mais dinheiro, para a gente ter mais folga. Na verdade, ela queria possuir mais coisas. E a outra já estava trabalhando na obra. E passou 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E aí, minha irmã, você não vem? Não, eu estou trabalhando, agora estou ganhando bem e estou juntando dinheiro. Quando eu tiver bastante, eu irei. Quando completou 2 anos, ela sofreu um acidente no trabalho. Ela sofreu um acidente no seu serviço e morreu. Tudo que ela estava guardando, tudo que ela estava poupando, a própria vida que ela estava poupando, ela perdeu. Porque ela tinha ganho a própria vida. Estava ganhando a vida na América. Estava ganhando dinheiro. Estava bem no emprego, carreira. Tinha até sonhos bons, intenções boas. Mas Jesus disse: se vós sabeis estas coisas e as fizerdes, bem-aventurados sereis. Não adianta apenas saber, ter boas intenções. 2 anos depois que a sua irmã já tinha ido para a América do Sul, ela sofre um acidente naquele trabalho que ela segurava com unhas e dentes. E morre no trabalho. Ela poupou a vida para perder. E a que foi para a obra continuava viva fazendo a obra. Quantas pessoas estão vivendo nesse mundo hoje, pensando assim: eu vou ganhar bastante dinheiro e depois, quando eu estiver melhor, aí eu vou ser dizimista. Ou então, aí eu vou para a obra, aí eu vou ajudar a obra. Deixa eu ganhar mais. Eu sei porque durante muito tempo eu pensei isso. Eu fiquei 12 anos da minha vida trabalhando como publicitário, ganhando dinheiro, e nunca saía para a obra, não integralmente. Achava que fazia muito para Deus, trabalhava de dia como publicitário, à noite ia para a igreja, achava que fazia muito. Achava que eu era um bom servo, mas era um servo inútil. Olha só, tem que haver renúncia, igreja. A pessoa tem que dizer: eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse emprego. Eu não quero mais esse status. Eu não quero mais esse negócio que eu estou fazendo, liderando. Eu não quero mais viver em função das coisas que eu possuo, querendo possuir mais. Porque tudo isso eu fiz na minha vida. Você tem que chegar a essa conclusão. Tudo isso eu fiz na minha vida e o que me acrescentou? Se hoje você partir deste mundo, se nesta noite a tua alma for pedida, Jesus disse: tudo que você tem guardado, para quem será? E não basta apenas a tua alma ser pedida hoje,
porque muitos podem ir dormir e não acordar mais. Mas nós que somos servos de Deus não estamos preocupados com a morte. Nós somos servos de Deus, nós não temos medo de morrer. E se medo não passa na nossa cabeça nem no nosso coração, se o avião cair, amém, se o carro bater, amém, se a gente levar um tiro, amém, a gente não tem esse medo. Mas não é só questão de morrer, que parece que é improvável, isso acontece com os outros. Existe um outro aspecto que nós temos que refletir. Se o Filho de Deus, se o dono de todas as coisas, o legítimo possuidor, voltar hoje, ou voltar essa madrugada, e se ele começar o arrebatamento da igreja numa fração de segundos, quanto que você vai deixar na poupança? Quanto que você vai deixar na tua conta bancária? Quanto dinheiro ali que você ficou acumulando, guardando para a tua aposentadoria e falou, não, vou precisar disso. Essa é a realidade. Quantas pessoas aqui têm conta em banco? Levantem as mãos. Tem dinheiro? Se Jesus Cristo voltar hoje, você quer sacar todo o dinheiro que está no banco ou não? Eu não, pastor. Para que eu vou sacar o dinheiro que está lá no banco se Jesus Cristo vai me levar? Ah, então você está entendendo o princípio da coisa. O importante não é o que a gente possui nesta terra, mas aquilo que nós encontramos nesse mundo, e nós encontramos o verdadeiro tesouro, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é a pérola de grande valor. A pessoa é capaz de vender tudo o que tem para comprar aquela pérola de grande valor. Só que nós esquecemos disso e passamos a viver neste mundo como se fôssemos os ímpios, preocupados, inquietos, nos tornamos avarentos e contradizemos o Senhor Jesus, pensando, não é bem assim não. Vamos ver aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, vamos ler o versículo 28. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Se você se entregar para Deus em primeiro lugar, buscar o reino em primeiro lugar, se você abrir mão daquilo que você gosta ou possui por causa do amor ao reino, colocando o reino como a coisa mais importante na tua vida, seria completamente antibíblico se você ficasse na miséria. Se você se tornasse uma pessoa pobre, ou se você passasse a sofrer necessidades, sinceramente, a Bíblia estaria totalmente errada. A Bíblia estaria então mentindo para nós. Se você fizesse o que Jesus mandou e viveu em função do reino, e confiou no Senhor, e deixou e creu na palavra do Senhor, renunciou a tudo quanto tem, passou a viver neste mundo como se fosse aqui um estrangeiro, como se fosse aqui um visitante, como se fosse aqui um passageiro, e passa a viver neste mundo em função do reino. Eu não estou nem aí com as coisas do mundo, eu estou vivendo no mundo, mas eu não sou do mundo. Aí você passa a viver neste mundo sem ser do mundo, e começa a colocar o reino em primeiro lugar em tudo. Você começa a viver o reino em primeiro lugar em tudo. Você se desligou completamente do interesse material, das posses materiais, mas está no mundo, pedindo para Deus te guardar, te livrar e servir ao Senhor, colocando o reino em primeiro lugar. É justamente aí que Deus vai começar a abrir as janelas do céu sobre a tua vida, e que Ele vai começar a abençoar tudo o que você fizer, porque aí você não estará amando o dinheiro, nem se tornando avarento, porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria, mas você estará neste mundo servindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quem serve a Jesus de todo o coração tem direito a possuir uma vida abundante. É impossível você abrir mão e ficar com a mão vazia. Jesus Cristo disse,
Ó servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Jesus Cristo nos deixa assombrados sobre o estilo de vida que Ele quer que a gente viva neste mundo. E você sabe por quê? Na igreja cristã primitiva, no tempo dos apóstolos, Pedro ficou muito feliz de morrer por causa do evangelho, foi torturado. A história, a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, morreu em Roma, foi martirizado, mas ele não estava nem aí em perder a própria vida, porque ele não estava servindo uma fraude, ele não estava servindo uma mentira. Se fosse uma mentira, Pedro iria dizer: não, gente, não me mate não, eu vou falar a verdade. Nós pegamos o corpo de Jesus, roubamos enquanto os guardas dormiam, e nós escondemos o seu corpo. E aí a gente inventou essa história, mas já que vocês vão me matar, eu confesso a verdade. Para de me torturar, eu confesso a verdade, é tudo fraude, é tudo mentira. Mas Pedro, que ia morrer crucificado, disse: parem! Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Me crucifiquem, porque eu não tenho medo da morte. Jesus Cristo morreu crucificado, e eu digo a vocês: Ele está vivo. Paulo, que renunciou todo o judaísmo, posições, status, ele era assim com o conselho, com os príncipes dos sacerdotes, ele era assim com a elite, se tornou abjeto, desprezado, chamado de louco, perseguido. Os antigos amigos agora querem matá-lo, e ele foi açoitado publicamente, secretamente, sofreu prisões, passou fome, sede, sofreu naufrágios, perseguições em toda parte, a vida dele em perigo o tempo todo. Até o dia que disseram: vamos cortar a cabeça de Paulo aí dentro da cadeia. Paulo podia dizer: para, não precisa cortar minha cabeça não, eu falo a verdade, calma gente. Eu inventei essa história que Jesus me apareceu no caminho de Damasco, e eu vi aí uma oportunidade de ganhar dinheiro, eu vi aí uma oportunidade de me enriquecer, de dominar as pessoas. Calma gente, eu falo a verdade, eu vou desmentir tudo. Mas Paulo, naquela hora, ele disse: para mim o morrer é ganho. Vocês podem liquidar a minha vida, vocês podem acabar comigo, mas aquele que ressuscitou dos mortos, ele também me ressuscitará. Eu sei que ele vive, ele é o Senhor. Vocês podem acabar comigo, mas não podem acabar com Jesus. Não é fraude, não é mentira, é a verdade. Todos eles poderiam, no meio daquela pior perseguição, falar: para gente, é tudo brincadeira, nós inventamos essa história. Mas todos eles enfrentaram a morte dizendo: ai que bom, vou estar com Cristo para sempre, vou estar com Jesus para sempre. E os cristãos agora, deste milênio, não estão mais pensando na volta de Jesus, nem na obra de Deus. E sabe quando a gente percebe isso? Naquilo que Jesus disse: na verdade eu vos digo que aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Por essa pequena análise, Jesus Cristo vê na hora que a pessoa quer ser discípula, mas qualquer hora vai morrer de infarto no emprego, vai sofrer um acidente de trabalho. Qualquer hora Jesus Cristo vai voltar e a pessoa não é discípula coisa nenhuma. Porque quem é discípulo de Jesus coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a verdade, amados. Eu não estou nem aí com a minha vida. Tem gente que me diz: pastor João Ribe, contrata a segurança para andar com você. Tem gente que diz: pastor João Ribe, blinda o teu carro. Pastor João Ribe, se anda sozinho, nem motorista você tem? Quem disse que eu ando sozinho? E quem disse que o meu carro não é blindado? Hein? Meu carro é mais do que blindado, ele tem a cobertura do sangue de Jesus.
Quem disse que eu ando sozinho? Olha o exército de Deus que vai comigo por onde eu vou. Eu não estou nem aí, amados. Você pode ter certeza de uma coisa: a época que nós estamos vivendo é a época da incredulidade, é a época da desconfiança, é a época da descrença e é a época do escândalo. É a época que tem que acontecer escândalos. É a época dos falsos profetas. Tudo de ruim vai acontecer nesse presente tempo, amados. E não me venha com a história que você fechou a mão para o reino porque se escandalizou com um homem, se escandalizou com tal pastor, com tal missionária. Não me venha com essa história, não. Isso é só uma desculpa para a pessoa viver a sua incredulidade, viver a sua própria avareza. Meu amado, minha amada, os escândalos vão aumentar. Os escândalos são necessários. Jesus Cristo disse: é necessário que tudo isso aconteça. É extremamente necessário. Porque até nisso Ele vai colocar um paradoxo na tua vida. Se você estiver olhando para o homem, você vai parar no inferno. Mas se você estiver olhando para Jesus Cristo, você será salvo. Esse é o maior paradoxo. Ninguém perecerá se estiver olhando pela fé o invisível. Você sabe, Jesus Cristo viveu esses paradoxos e contrariou todos os conceitos humanos ao fazer coisas que até hoje o pessoal diz assim: as palavras vão com o vento, as palavras se perdem com o vento. Até hoje as pessoas acham que aquilo que é falado não importa, não tem valor. Mas Jesus Cristo, Ele deu ordem ao vento e o vento obedeceu. As pessoas do mundo dizem: aquele lá está falando com a parede, fala e ninguém ouve. Jesus Cristo, Ele falou com uma parede de água, um oceano inteiro, e disse: mar, aquieta-te. E o mar obedeceu na mesma hora. É uma contrariedade conversar com uma pessoa morta. Está morto, não perca tempo, não está ouvindo nada. Jesus viveu até esse paradoxo de falar com defuntos, e não apenas com defuntos fresquinhos que estavam ali, que tinham acabado de morrer, até com um defunto que já estava podre, cheirando mal, sendo comido pelos vermes, as órbitas dos olhos devoradas, vermes na boca, nas fossas nasais, o estômago comido por vermes. Jesus Cristo diz: tirem a pedra. Mas Senhor, já está morto, já tem 4 dias. Eu não te disse que se tu creres tu verás a glória de Deus? Lázaro, sai para fora. E o defunto ressuscitou. Lázaro, saia. E o defunto veio. É um absurdo. Agora, você quer absurdo maior do que uma pessoa que não tem mais sangue no corpo? Sem sangue não há vida. A própria Bíblia diz isso. O próprio Deus afirma isso. Esse é o conceito, todo mundo sabe disso. Mas o maior paradoxo é este: existe uma pessoa que não tem mais nenhuma gota de sangue no seu corpo e está viva pelos séculos dos séculos. Como é que pode um negócio desse? Ele deu todo o seu sangue na cruz do Calvário, ele perdeu a sua vida e ganhou tudo, possuiu tudo. Essa é a verdade. Nós temos que viver neste mundo sabendo essas coisas que agora você sabe, mas sendo bem-aventurados se fizermos. Vamos encerrar a mensagem. João 13:17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém, igreja? Saber e fazer.
Não apenas na teoria, mas na prática, porque a fé sem obras é morta. Ah, você tem fé, mas não vive isso. Então você não é discípulo. E essa é a grande contradição. Ah, eu sou crente sim, mas você vive isso. Essa é a grande contradição. É o grande paradoxo. No início da nossa leitura, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 39, Jesus Cristo está afirmando: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Como é que pode um homem representar Jesus Cristo? Isso me atemoriza. Nesse momento estou falando as palavras do Senhor Jesus, repetindo, ecoando as suas palavras, e nessa hora Ele está dizendo que eu tenho a sua autoridade, e a pessoa que estiver ouvindo e recebendo a palavra está recebendo o próprio Senhor Jesus. Como é que pode um negócio desse? Mas é assim. Jesus Cristo nos surpreende, nos atemoriza. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Isso tudo que Jesus Cristo afirma é a verdade, e nós temos que perder a nossa vida para achá-la. Mas se nós não quisermos perder a nossa vida, isto é, o que nós estamos vivendo nesse mundo aqui, se nós não quisermos abrir mão deste mundo, se não quisermos abrir mão das coisas do mundo, se não quisermos obedecer o Senhor Jesus, a opção é pessoal, mas Ele disse: vai perder a sua vida. Quem ganhar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Amém? Vamos ficar todos de pé agora, igreja. Há tantas coisas que nos parecem importantes, há tantas coisas pelas quais nós lutamos, batalhamos. Às vezes a pessoa tem um emprego, segura aquele emprego com unhas e dentes, morre de medo de perder aquele emprego. E você pergunta para ela: e como é que está a sua situação? Ele diz: a empresa tem 2 meses que não paga o salário. Peraí, você está 2 meses numa empresa que não te paga salário e você morre de medo de perder esse emprego? E eu conheço vários assim. Eu fico só olhando para a pessoa, fico olhando, dizendo: o mundo está louco. A pessoa morre de medo, só falta 2 anos para eu me aposentar. E a empresa está indo para o abismo, está falindo, e a pessoa segura aquele emprego como se fosse a coisa mais valiosa de toda a sua vida. E a pessoa quer viver no mundo, em função do mundo. Mas Jesus Cristo orou ao Pai dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós temos que ter uma vida abençoada aqui na terra. Temos que ter uma vida abundante. Mas a vida abundante só acontece quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você é capaz de abrir mão de religião. Puxa, minha família, não sei o que eles vão pensar. Mas não resta dúvida nenhuma: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida,
E a partir de hoje, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vou voltar para casa e dizer isso. A família vai te desprezar, irão te rejeitar, mas você estará abrindo mão de muitas coisas para abraçar o Senhor Jesus. Todas as vezes que você tentou reter as coisas com as suas próprias mãos, você perdeu. Mas todas as vezes que você colocou nas mãos de Deus, e a partir de hoje que você está colocando a tua vida nas mãos de Deus, nada mais você perderá. Ninguém vai ficar desamparado por ter confiado em Deus. Se hoje, ao entregar tua vida para Jesus, isso aparentemente vai trazer problemas para você, os amigos irão zombar, os parentes irão te rejeitar, as pessoas irão se afastar, você não estará perdendo nada, porque se elas também não se converterem, perecerão. Mas hoje você está ouvindo esta palavra, mas não adianta só ouvir, você tem que obedecer. Você tem que abrir mão de religiões, de tradições religiosas, tradições familiares. Você tem que abrir mão de padroeiros, padroeiras. Tem que abrir mão de conceitos errados que você viveu até hoje, que lhe foram passados, e passar a viver seguindo as pegadas do Senhor Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer agora é pegar a tua vida e abrir mão dela, abrir mão da tua própria vida para entregá-la para Jesus. Você tem que entregar tua vida para Jesus. Se você não fez isso ainda publicamente, olha só, você tem que fazer isso agora. Você tem que entregar tua vida no altar de Deus. É a tua primeira entrega. Só que a partir daí também, você vai ter direito que Jesus entregue para você a sua herança celestial. Você vai viver uma vida abundante se você se entregar para Jesus, perder a tua vida para o mundo. Na verdade, você vai achar a vida verdadeira. Por isso eu vou fazer o convite mais importante que você poderia ter ouvido em toda a tua vida. Olhem todos para mim agora. A pergunta é simples e a resposta também é sim ou não. Quantas pessoas aqui nesta noite querem receber Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador, o único Filho do Deus vivo, o único que morreu na cruz do Calvário para te salvar, o único que ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus, o único que pode escrever o teu nome no livro da vida, o único que pode te dar vida e vida de verdade. Quantas pessoas aqui querem receber este Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga bem alto a tua mão. Isso, ergue bem alto, diga eu quero. Muito bem, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. Venham para cá, vem aqui. Opa, que bom que você está vindo. Oh glória, venha. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Olha as almas chegando, isso é muito lindo. Almas preciosíssimas. Que bênção. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, vem aqui para frente agora, porque nós vamos orar por você. Venha para cá. Eu sei que tem pessoas aqui precisando se consertar com o Senhor. Vem, oh glória. Vem, porque a vida de um desviado nunca melhora, só piora. Venha que a tua vida aqui vai ser abundante. Venha, oh glória, isso, venha. Isso, oh glória. Sai do teu lugar, vem para cá. Pastor João Ribe, eu não estou conseguindo viver
nenhum desses novos conceitos que Jesus Cristo trouxe no mundo. Eu não consigo viver isso, pastor. Se você está com essa dificuldade, venha aqui para frente que nós vamos orar por você. Venha para cá. Os que estão com dificuldades de seguir o Senhor Jesus, não estão conseguindo, venha aqui para frente agora. Não tenha vergonha não. Venha para cá. Venha para cá. Porque você tem que conseguir. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem que conseguir, você tem que vencer. Tem que superar essas aflições, essas dificuldades. Glória a Deus. Isso venha, isso venha. Enquanto a porta está aberta, pode entrar. Vamos ajoelhar aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus todo-poderoso, meu Deus bendito, meu Deus santo, meu Deus amado, eu quero viver o teu reino aqui na terra, e eu quero representar o teu reino neste mundo de uma tal maneira que quem me receber, receberá o próprio Senhor Jesus. Meu Deus da glória, vem agora com teu Espírito Santo sobre a minha vida, e vem também com o sangue do Cordeiro e me purifique de todo pecado. Retire de mim toda iniquidade e escreva, Senhor, por Jesus Cristo, o meu nome no livro da vida, e me garante, Senhor, desde já a alegria da salvação, hoje e sempre, e me ajude, Senhor, a viver os paradoxos do Senhor Jesus, os conceitos que Ele implantou. Me ajude, Senhor, a seguir as caminhadas, as pegadas do teu Filho Jesus, até o dia da minha partida, ou até o dia do arrebatamento da igreja. Pai querido, fique comigo e me abençoe, em nome de Jesus, assim seja, amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. A apresentação, pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.